Nós estamos numa série de mensagens. Hoje é a última, da série, Os Milagres da Cruz. E esse é o milagre do novo nascimento. E a gente precisa entender algumas coisas sobre isso, sobre esse novo nascimento. E que nós vamos ver hoje aqui. Então, conseguiu achar Romanos 6? Romanos é uma carta acima das mais complexas para a gente pregar e entender. O apóstolo Paulo, Pedro falou, e diz assim, olha, para tentar entender, Pedro falando, para tentar entender o apóstolo Paulo é difícil. Ele mesmo falou sobre isso, E até hoje mesmo existem livros e livros de teólogos tentando explicar. Mas vamos lá. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Eu estou lendo aqui na NAA, tá bom? Coloca para nós na NAA aqui na transmissão aqui, por favor. E na transmissão lá também na NAA. Diz assim, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Diga amém. Você vai viver com Cristo na eternidade. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não obedeçam os membros do corpo ao pecado. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que tenho sido escravo, que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a quem foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês.
Assim como obedeceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade. Assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, os frutos que vocês colheram. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colheram é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Vamos falar com mais. Vamos ler esse versículo juntos. Vocês tomaram café hoje? Parece que não. Porque o salário, vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode aplaudir bem forte a Ele. Aleluia. Bom, vamos ver se consigo transmitir hoje. Eu estou meio pressão alta aqui, tá? Então parece que estou pisando meio nas nuvens. O troço está meio... Parece que a gente não consegue conectar os pensamentos, as ideias, mas vamos tocar aqui, amém? Se for para morrer, eu morro no altar, que nem esses dias eu vi um pastor morrendo no altar aí. Que glória maior ter essa, o cara partir pregando a palavra, né? Não tem como, né? Mas, vamos lá. Eu entendo assim, sabe, gente? Eu até coloquei aqui que a gente sepultar esta velha criatura no batismo das águas é inaugurar uma nova etapa na nossa vida. E é uma etapa de bênção, é uma etapa de vitória, é uma etapa em que você, quando você sepulta o seu velho homem lá no batismo, tem que acontecer uma nova vida, porque não tem como você não viver uma nova vida. Não tem como a gente viver uma velha vida. Inclusive, está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso o 17, né, que é um versículo que até a gente decora lá na escola bíblica, mas que diz assim: portanto, se você é nova criatura, não é isso que está escrito lá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não tem como a gente viver uma vida velha, sendo que a gente inaugurou uma nova etapa na nossa vida. Isso é bênção de Deus para você. Você desfrutar daquilo que é o seu direito, como herança de Cristo, como herança no reino de Deus. É bênção você poder e ter a certeza do amanhã, ter a certeza do futuro seu, que é o céu, que é a eternidade. Então, às vezes a gente fica... Há um tempo atrás, os nossos filhos, você alcançou talvez o auge lá no seu ministério. Você já é pastor, chegou aonde queria, né? Talvez você nem planejou, mas foi acontecendo, você chegou lá. Um dia eu estava em casa e falando algumas coisas, e minha filha ainda estava morando com a gente. E aí eu falei algumas coisas para ela, ela me deu uma resposta. Minha filha é muito parecida comigo, assim, muito direta e não tem muito papo na língua também.
Ela falou assim, mas pai, você não está pregando isso na igreja, que é para ir para o céu, que é salvação? Eu não sei o que eu estava reclamando, já faz algum tempo. E ela me deu uma bem na minha canela, assim. O fato de você estar numa igreja, é isso, resumindo aqui o que ela quis dizer, né? A gente está numa igreja, parece que as pessoas estão envolvidas em tantas coisas dentro de uma igreja, preocupados em tocar um instrumento, preocupados se toca o baixo legal, se toca a bateria, tudo isso aí não vai ter nada lá no céu. Preocupado em tantas coisas, né? Hoje eu fui lá e falei para o pessoal da mídia, ó, tá essas luzes, parece um pisca-pisca aí, ó, vocês não dão um jeito para nós? Até eu, preocupado com o pisca-pisca. Parece um pinheirinho de Natal, que está aqui piscando. Aí eu fui lá e nem sabia que hoje é dia do pastor, dei uma bronca neles lá e depois sou aqui homenageado. Falei, nossa, caiu minha cara aqui agora. Parece que a gente está envolvido em tantas coisas aqui, tantas preocupações. Cuidado, tudo bem, gente, isso faz parte, porque Davi, se não me engano, falou, o zelo da sua casa me consome. Mas o mais importante foi o que minha filha falou, pai, o mais importante é o que você está pregando para o povo, é para ir para o céu. Não é o mais importante, tantas coisas, a gente preocupados aqui com tantas coisas. Se preocupado com o seu dia de amanhã, com as contas que você vai ter que pagar, as coisas, os compromissos que você assumiu. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a sua salvação. É para onde você vai. É o novo nascimento que gerou eternidade em você. A Bíblia diz de eternidade a eternidade, ou seja, estamos buscando a eternidade que já está lá, mas que nós queremos ir para esse lugar. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a palavra. Eternidade a eternidade, tu és Deus. E aí a gente vê assim, apóstolo Paulo, tão cheio de retórica, o homem fala com tanta autoridade, mas com tanta complexidade, para a gente entender a graça de Deus, que é através dessa graça que nós somos salvos. E que ao mesmo tempo a graça que eu sou salvo, eu não posso banalizar a graça. Eu não posso deixar com que a graça seja um instrumento para que eu venha a cometer pecados diante do Senhor. É algo, parece que nós estamos lutando contra nós mesmos, e ele falou algo interessante, que ele falou aqui no capítulo 7, no verso 20, ele diz assim, pois, não, deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei o versículo, aqui, está certo mesmo, isso mesmo, verso 7, capítulo 7, verso 20, diz assim, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas sim o pecado que habita em mim. Ele está dizendo assim, eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Eu não quero cometer esse erro, mas eu acabo cometendo. Eu não quero ser uma pessoa grosseira, mas eu acabo sendo grosseiro. Eu não quero ser estúpido, mas eu acabo sendo estúpido. Eu quero tratar com amor, mas eu não consigo. Gente, isso aqui não é entre aspas, algo que você possa justificar os seus erros e falhas, esse versículo. Mas é mostrando que a natureza de pecado ainda habita em nós. E a gente vai lutar com isso até o final das nossas vidas. Não estou aqui bonificando as nossas falhas e erros que cometemos, que nós vamos ter que lutar contra isso. Mas o apóstolo Paulo, ele está falando justamente tudo isso, e Jesus deixou claro, lá em Mateus 26, 41, ele diz assim, vigiai e orai,
para que não entreis em tentações, ou seja, para que você não caia, para que você não entre nesse lugar de tentação, porque a sua carne é fraca, ele disse lá. O seu espírito está pronto, mas a sua carne sempre vai ser fraca. E eu, quando comecei a meditar em tudo isso aqui, cada vez que eu subo nesse altar, eu falo assim: Jesus, me ajude, porque eu estou nessa situação. Eu vejo que o peso da palavra, ele cada vez tem aumentado mais para mim. E quando eu chego aqui, tenho que derramar tudo isso e descarregar na igreja, eu vejo assim: você está preparado para viver o que Deus tem para você? Você está preparado? Você está preparado para as responsabilidades que o Senhor está colocando sobre você também? Porque a gente quer só direitos, mas quando a gente vê, o Senhor está dando deveres a nós também. A graça não é algo barato. A graça que o Senhor inaugurou é algo poderoso, mas é algo que custou caro. Não foi nada barato. Foi o sangue dele derramado lá naquela cruz, amém? E quando a gente olha aqui, que tudo isso veio acontecer, esta natureza caída, é por causa do Adão, né? E toda hora a gente está batendo no Adão aqui, né? Toda hora cai no Adão. Mas fazer o quê? O homem pecou, o homem errou, e no capítulo 5, verso 19, vai dizer algo aqui interessante. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, que é o Adão, assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão justos diante de Deus. Então Jesus inaugurou esse período, essa bênção sobre nós. E quando a gente olha tudo isso, a gente vê assim que o poder do pecado, ele influenciou as ações, os relacionamentos humanos. Por mais que as pessoas tentem se aproximar de Deus, sem Jesus elas não conseguem. Vocês já notaram as pessoas tentando se aproximar de Deus, adorando, colocando incenso? Eu me lembro quando eu era jovem, né? Não ficou contando muito minhas experiências, mas são experiências que talvez te ajudem, você que é jovem, você que está me assistindo lá, né, que ainda não encontrou a Cristo, que a gente fumava lá uma maconha lascada e depois colocava um monte de incenso para ficar lá transcendental, para buscar uma coisa transcendente, que as pessoas fazem hoje, envolvidas nas seitas orientais, né? E aqui no Brasil a coisa é diferente. Aqui é festa junina. Aqui é o paganismo entrando dentro das igrejas. Hoje vocês vejam, a coisa ficou assim, mascarada, porque os pastores hoje, para tentar colocar essas coisas mundanas dentro da igreja, criaram como festa de inverno e todo mundo está de caipira, chapéu de palha, só faltou botar o cigarrinho de palha também na boca. Aí pinta o dente lá para dizer que está o dente podre. Que vitória de novo nascimento é esse dentro da casa do Senhor? Eu não consigo entender isso. Esse paganismo entrando dentro das igrejas. Cada pastor vai dar conta da sua igreja e do seu povo. Mas aqui jamais vai entrar isso. Falaram que eu era cabo da polícia, então agora aguenta. Não é questão de ser cabo ou não cabo, ou ser guarda, que nem está aqui, guarda municipal, ou sargento, que está aqui, o sargento Paulo, o sargento apóstolo Paulo, né? Tem um sargento aí na igreja, da PM. Agora, não é isso. É questão de que a palavra está ali escrita e a gente tem que cumprir ela. Não existe a gente ficar criando coisa para agradar o povo. A gente criar coisa para agradar o povo, a gente não vai fazer isso aqui. Não vamos fazer. Quando a gente vê, então, essa influência que
o Adão, ele trouxe... Você já notou como que era a vida dos caras lá, antigamente? Fulano viveu 800 anos. Meu Deus do céu. O outro 800. Matusalém, acho que é o cara mais velho da Bíblia. 900 e caquinho. Então, a gente olha lá, aí depois, né, do dilúvio, e daí já começou a baixar e caiu para 120. Os caras com 120 estavam morrendo. Tudo isso ali, gente, que era assim, ó. A gente tem que entender que a terra, depois, ela se tornou amaldiçoada, mas até ali não tinha. Então, a pessoa comia, as coisas eram boas. Hoje você come agrotóxico, né? Você está vivo aí por um milagre também. Entendeu? Mas o povo veio morrendo com o tempo. Né? Hoje a gente está vivendo aí por causa de remédio também. Mas, olha o que diz aqui no capítulo 8, verso 7, vai dizer assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, não tem como a pessoa tentar se achegar a Deus, se não for pelo único e vivo caminho que é o Senhor Jesus, amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz a palavra. Agora, alguns querem ser o pedágio, né? Jesus é o caminho, você nunca pode ser o pedágio. Não, só entra lá se pagar o pedágio aqui para mim. Só entra lá se fizer isso, se fizer aquele outro e tal. A igreja vai colocando um monte de coisa para as pessoas não entrarem, sabia? A gente vai tentando impedir para essas pessoas com coisas que nós criamos. A gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente cai num laço e impede as pessoas de entrarem no reino de Deus. E aí o Senhor sabe que a nossa natureza de pecado, ela não muda, que está ali justamente no capítulo 8 de Romanos, verso 8, vai dizer assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não adianta, a pessoa está lá no mundo, você tenta explicar a Bíblia, né? Eu, quando estava assim, perdido, a gente teme a Deus. As pessoas falam muito de Deus lá fora. Mas você já tentou? Você lembra quando você era do mundo, você tentava ler a Bíblia, você não entendia, era burufa nenhuma. Você não entendia, porque esse versículo está dizendo aqui, porque os que estão na carne, eles são inimigos de Deus. Eles não conseguem agradar o Criador. É o que está escrito. E aí, eu queria que você deixasse marcado o capítulo 6 aqui, mas que a gente fosse para uma parte bem interessante que a gente está trazendo, desde das construções das mensagens que trouxemos aqui, desde a primeira mensagem que eu falei sobre os 7 milagres da cruz, e que depois a gente foi desmembrando para você entender. E aqueles que perderam alguma das mensagens, você pode procurar no YouTube lá da igreja para você ver. Porque vai ficar sem pé nem cabeça, você não vai entender tudo. Porque foram mensagens profundas. E hoje vai fechar com essa aqui. Olha o que está escrito no capítulo 19 de João, o verso 34. Vai dizer assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Vocês lembram dessa passagem? E essa passagem que diz que, lá em Isaías 53:5, diz assim, mas ele foi traspassado, não é transpassado, não tem nada a ver com trans. Trans é algo por cima, e traz é algo no lado, é algo que atravessa a pessoa, que fura a pessoa. Então, isso já tinha sido falado lá no capítulo 53, verso 5, e lá no Salmos 22, verso 16, que ele foi traspassado. Isso era algo que já estava nos planos de Deus para mim e para a sua vida.
e que você vai entender hoje. Por que que Jesus, cada detalhe da cruz, cada detalhe do flagelo de Jesus, estava escrito para mim e para você, para nós recebermos as bênçãos do Senhor na nossa vida. Cada detalhe, nada daquilo ou tudo daquilo que está escrito, que foi predito pelos profetas, e até pelo rei Davi, quando escreveu o Salmo 22, tudo isso iria se cumprir em Jesus. Era o plano perfeito de Deus para mim e para a sua vida, para a gente ser resgatado das garras do pecado, amém? Então, quando a gente vê essa parte, né, e quando a gente vê que tudo isso foi já predito pelos profetas, quando o soldado então fura o lado do Senhor, sai água e sangue. E quando uma criança vem ao mundo, vocês já viram lá? Eu sou ruim disso, mas a gente já viu, né, pela internet ou televisão. Quando nasce uma criança, o que sai ali? Um líquido, não é? O que é aquele líquido? Amniótico. E sai mais o quê? Sangue. Sai sangue. Água e sangue, não é isso? Pode botar que é líquido, não sei o quê, mas aquilo ali para mim é água. Então, a gente precisa entender que o que tem a ver isso aqui comigo e contigo. É porque aqui iniciou um novo nascimento para a humanidade. Iniciou ali, naquele momento da lança, naquele momento de ser traspassado Jesus, quando sai a água e sangue. Tanto é que em João, né, no capítulo 3, está sentado ali com Jesus um dos principais dos sacerdotes, que é o Nicodemos. E lá no capítulo 3 de João, o verso 5 diz assim: então Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando do novo nascimento para Nicodemos, e ele não entendia. Pode um homem voltar a entrar no ventre da sua mãe? Jesus estava falando de coisas espirituais, e ele estava com os pés na terra. Ele, que era um mestre da lei, não conseguia ensinar, não conseguia interpretar o que Jesus estava falando. Sabe por quê? Porque só os nascidos de Deus é que entendem as coisas espirituais. Só os nascidos de Deus. Só você que é nascido de Deus vai entender as coisas espirituais, meu amado. Então, o que tem a ver o lado de Jesus com o novo nascimento? Tem tudo a ver. Tem a ver com essa inauguração no novo nascimento. Tudo estava planejado por Deus. Quando você olha lá no Antigo Testamento, né, quando Deus pega o lado, e esse lado do homem, e esse lado de Jesus, aonde foi cravado essa lança, que foi traspassado de Jesus, chama-se pleura. Eu não sei se você sabia. E essa pleura, né, no grego, quer dizer que ali, ele lembra esse lado, aonde foi tirado essa costela de Adão, é o mesmo lado onde foi enfiado. É o mesmo lado onde tirou a costela e nasceu quem? Vocês, mulheres. Vocês são osso duro de roer. Porque vocês foram formadas de uma costela. Diga glória a Deus. Não podia perder essa oportunidade. Mas vocês são bênçãos, glória a Deus. Mas foram tiradas de uma costela. E não adianta reinar porque está escrito.
Mas aqui que eu quero trazer aqui? Quero trazer uma reflexão. Que quando Deus, então, fez cair um sono profundo em Adão, Ele tira essa costela do lado. E foi do lado que Jesus foi furado. E quando saiu essa costela lá do Adão, deu ali início a uma nova vida. E quando saiu sangue e água, está dando início a uma nova vida, uma nova criatura que sou eu e sou você nessa terra, amém? Glória a Deus! E quando a gente olha para isso tudo, começa a ter sentido algumas coisas. Começa a dar sentido à sua vida com Deus. Porém, a gente precisa entender também, agora volta lá para Romanos 6, e que nós agora, mesmo tendo essa nova vida em Cristo, mesmo sendo uma bênção para Deus, olha só o que diz do verso 6, diz assim: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, amém? A gente não pode ser mais escravo do pecado, mas a cruz nos foi dada para ganhar a salvação. Isso aqui eu escrevi bem interessante, olha só. A cruz nos foi dada para ganhar a nossa salvação. Agora, o Espírito Santo, Ele nos foi dado para trabalhar em nós a nossa salvação. Porque não tem como. A cruz foi nos dada para nos ganhar a salvação, para a gente ganhar a salvação. Mas o Espírito Santo foi nos dado para a gente ganhar esta salvação e continuar trabalhando em nós a nossa salvação, que está aqui em Romanos 8:9, que eu até já, deixa eu ver, acho que eu não li ainda. Vocês, Romanos capítulo 8, verso 9, um capítulo depois. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que a gente precisa ter o Espírito Santo, amém? Por isso que a pessoa precisa batizar-se nas águas. Quem não batizou nas águas não recebeu o Espírito Santo. Ah, pastor, mas e como é que o senhor pode me explicar? Né? Porque sempre tem aqueles que questionam as coisas, né? Como é que o senhor pode me explicar? Ontem estavam os homens estudando lá, né? Atos capítulo 10, não é isso? E aí lá, quando o apóstolo Pedro, tão cheio de si, dizendo assim, eu não vou, ele tem um sonho, é um êxtase, ele sobe para orar no terraço, e antes de chegar as pessoas na casa dele, para ir lá na casa do Cornélio, que era um centurião romano, ele tem uma visão, e a visão desce lá do céu um lençol atado em 4 pontas, né? Não está aqui dentro da palavra, mas estou lembrando, aí desce lá, e aí o Senhor, aí está lá cheio de répteis, quadrúpedes, devia de ter rato, porco, tinha todo tipo de bicho lá dentro daquele. E aí o Senhor diz assim, está vendo aí, Pedro? Ele estou, mata e come. O quê? Um judeu que nem eu? Jamais, Senhor. Aí o Senhor fala, mata e come que eu estou mandando, rapaz. Daí a pouco bate lá na porta, os enviados lá de Cornélios pedem para que Pedro fosse lá falar de Jesus para eles. Quando Pedro está lá expondo, já chegou lá, está expondo lá as escrituras para eles, falando de Jesus, o amor de Deus e tal, pá! Caiu o Espírito Santo ali sobre eles, amém? E eles não eram batizados nas águas. Não eram. Então, pastor, por que você está falando que tem que batizar nas águas para receber o Espírito Santo? Isso não é uma regra, amém, gente? Mas Jesus deixou claro que a gente tem que batizar as pessoas. E quando a gente vê Jesus sendo batizado, que ele nem precisava, ele é o próprio Deus, mas ali ele deixou um caminho para nós. Ele deixou uma direção para a gente.
E com aquela direção, ele diz assim, que cada um seja batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para cumprir a justiça de Deus sobre a nossa vida. Você sabia que você não é justo pelas suas obras, nem pelo que você pratica, mas é pelo sangue de Jesus sobre sua vida? É por isso que você é justo diante de Deus. Então, quando a gente vê aqui, e mesmo que a nossa natureza pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo, o nosso eu ainda permanece. Ah, pastor, como é que é isso, pastor? O senhor disse que já está tudo certo, está tudo pago, está tudo quitado. Pois é, mas abre lá em Gálatas 5,17 e você vai ver o que está escrito lá. E diz assim, olha só, porque a carne luta, ou seja, a carne milita, tem outra versão, milita. O que é militar? É uma palavra que vem do militarismo, que vem de exército, que vem de luta, de guerra. Então, porque a carne, ela milita, ela luta contra o Espírito, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Gente, é uma luta mesmo. A gente não quer, mas a gente faz. Mas a gente tem que entender que há uma luta, há uma guerra, né? E que mesmo que você foi crucificado, a tua natureza pecaminosa foi crucificada, o seu eu está intacto ainda. O seu eu está intacto. Você vai ter que matar o seu ego, o seu orgulho a cada dia. Você vai ter que matar isso. Você vai ter que lutar contra isso. Não tem como. O seu eu permanece lá. Tem uma frase que me lembrei agora, do Spurgeon, né? Que ele diz assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido no batismo das águas, mas o miserável sabia nadar. O velho homem sabe nadar. Eu achei que ele tinha se afogado, né? Essa é a palavra. No batismo das águas, mas o miserável sabia nadar. E nós estamos aí, lutando a cada dia. Lutando a cada dia. Agora, eu e você, por que eu coloquei isso aqui tudo? Para você entender. Por que você enfrenta as mesmas lutas que eu enfrento? Por que você, muitas vezes, não quer fazer e faz? Por que você cai num pecado que você já estava pago, Jesus? Como é que eu fui cair? Mas que cabeça é essa? Aí a pessoa, sabe o que alguns fazem? Saem do reino, vão embora. Ah, eu não dou conta mesmo de ser crente. É que esses papos aí, né, que eles falam. Não dou conta de ser crente aí e tal, não. Aí é já um subterfúgio para a pessoa agora se atirar no pecado e pecar e fazer. Aí ela vai com tudo, né? Vocês já viram? Vocês já viram pessoas que lutavam contra alguns pecados carnais, por exemplo, homossexualismo, lesbianismo e tal, foram livres, libertos e tal. Daqui a pouco começou a escorregar em algumas coisas que estavam dando vazão à sua carne para aquilo. Daqui a pouco a pessoa cai de novo. Ou então alguns obreiros que não tinham essa tendência a esse lado homossexual, não tinham, mas eram obreiros tão preciosos na casa de Deus, e um dia caíram, e hoje se tornaram isso, são homossexuais, lésbicas, se atiraram na lama, no lodo do pecado. Então, gente, quando a gente vê aqui, justamente há um versículo, que está no versículo 16 de Romanos 6, diz assim, será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência,
Vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado para a morte, seja do pecado que leva à morte, ou seja, da obediência que conduz à justiça. O apóstolo Pedro falou sobre isso. Quem domina você? Quem tem dominado você? Você é escravo de quem? Porque aqui servo está com a denotação de escravo. Você é escravo da obediência a Cristo ou você é escravo do pecado que leva você à morte? A gente precisa entender isso. E aí, a gente precisa também compreender algo mais profundo, em que Ezequiel falou lá no capítulo 36, Ezequiel 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26, diz assim: eu lhes darei um novo quê? Coração, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, que é o Espírito Santo, que é com E maiúsculo, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Amém? O Senhor arranca o nosso coração de carne, coração de pedra, endurecido pela vida, pelos traumas, por tantas coisas. Para o Senhor colocar em nós um coração novo, coração de carne, sensível às coisas de Deus. Amém? É isso que o Senhor quer fazer conosco, nesta manhã. E aí, quando a gente vê tudo isso aqui, né, a gente fica pensando assim, quantas coisas talvez a gente já viveu. Talvez você deixou entrar coisas dentro de você. E o coração foi ficando empedrado, foi endurecendo pelas lutas da vida. Não deixe isso, irmão. Sabe, a gente nota assim, às vezes, alguns crentes um pouco mais maduros aí, endurecidos, não tem mais olhos encharcados com lágrimas, não há mais. E alguns que estão indo nesta seara já, caindo já. A gente está vendo que a pessoa está indo para o buraco. Estão caindo. Estão desanimando no caminho, porque deixaram coisas entrar em seu coração. Mas o Senhor quer renovar a sua fé, amém? Agora, pensando sobre isso, eu meditei num versículo que está em 2 Coríntios, o capítulo é o 13, verso 5, que diz assim: examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Uau! Há irmãos que já foram reprovados, sabe por quê? Porque deixaram entrar lixo no seu coração. O coração anteriormente era de pedra, o Senhor trocou, botou um coração de carne sensível às suas coisas, mas as lutas da vida, as lutas dentro do reino de Deus, as batalhas, as pressões que você enfrenta, não podem tirar esse coração de carne que Deus transformou. Sabe o que é esse coração? É como se o Senhor tirasse aquele coração doente de uma pessoa que está com o coração inflamado, doente, com as veias entupidas. O Senhor fez um transplante em nós, amém? E nos deu um coração novo. Agora, com esse coração novo, se você endurecer ele, aí o Senhor vai dizer assim para a gente: examine a cada dia. Faça aí dentro da sua vida espiritual um exame de consciência para ver se você está na fé. Provem a si mesmos. E não só você ser provado, mas sabe, gente, muitas vezes você quer ser uma pessoa que comanda a sua vida.
Mas quando você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura em Cristo. Mas como que você é uma nova criatura em Cristo? Pregado na cruz. Sabe como você é aprovado? Na cruz. Como você é aprovado na sua vida cristã? É quando alguém pega um martelo e pega os cravos e te prega lá na cruz. E como que a pessoa faz isso? Te ofendendo. Porque quando você está lá na cruz pregado, você não consegue descer de lá. Você está assim, ó. Mas você volta e meia quer sair de lá, descer da cruz, fazer justiça com a sua mão, não leva desaforo para casa, essas coisas que vocês fazem. E que muitas vezes a gente também. Porque a gente não aceita. Eu tenho meus direitos. Você acha assim, que os direitos do Brasil se encaixam dentro da igreja. A Constituição do Brasil me dá direito. Te dá direito da porta para fora. Aqui dentro é outra coisa. Aqui não funciona o seu direito romano que você aprendeu na faculdade. Então, quando a gente olha tudo isso aqui, eu falei, Deus, quanta coisa nós temos que aprender. Quantas coisas nós estamos aprendendo e quantas coisas nós temos que pôr em prática. E aí, volta lá, o verso 14 de Romanos 6, ele vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas da graça do Senhor. O pecado não pode ter domínio sobre nós. Eu tenho que me dominar. Se a gente domina, que está lá em Gênesis 1, 26, e a gente tem domínio sobre peixes, sobre tantas coisas, eu tenho que dominar sobre mim mesmo, porque o homem quer dominar os outros homens, mas a gente não consegue dominar nós mesmos. Amém, gente? E aí, encerrando aqui, Gálatas, pode subir os músicos, Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Fique de pé na presença de Deus. Fique de pé. Mas eu queria encerrar com aquele versículo que a gente falou aqui, né? E que é o verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que é o salário? É o pagamento. O pagamento pela vida de pecados de muitas pessoas tem sido morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É aquilo que a gente iniciou falando. Se Deus falou contigo nessa manhã,